Olá, boa noite. Recolhimento de impostos passa de 2 trilhões de reais e o ministro da Fazenda fala em planejar a reforma tributária a partir de segunda-feira. E veja também nesta edição. Mulher do embaixador grego encontrado morto no Rio de Janeiro confessa participação no crime. Mercado informal cresce e o comércio de rua conta hoje com trabalhadores de todas as camadas sociais. Eu tenho que trabalhar, tenho uma filha para criar. Projeto de lei no Congresso iguala os lugares ocupados por juiz e advogados dentro do tribunal. Prefeito eleito de Osasco, preso no interior de São Paulo, é libertado para tomar posse, mesmo sem pagar fiança. Diversos municípios brasileiros vão iniciar o ano com aumento nas passagens de ônibus. Rússia garante que não vai expulsar funcionários americanos, apesar de Washington ter exigido a saída de 35 diplomatas russos. E a França inaugura a primeira estrada para gerar energia solar. E ao meu lado estão o secretário da Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Marcos da Costa. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. E a crise econômica gera um número recorde de desemprego no país. E a expectativa para 2017 é de que pelo menos mais 1 milhão de pessoas entrem para essa estatística. A saída para muitos está no mercado informal. Dona Genilda tem mais de 60 anos. Era costureira e trabalhou até se aposentar, mas se viu obrigada a buscar uma nova fonte de renda. Há 5 anos, é vendedora ambulante na Avenida Paulista e diz que já teve dias melhores. Por cima não chega nem R$200, sempre é abaixo de 200. Uma venda boa, né? Trabalhar na rua não é fácil, mas para Moacir, ex-metalúrgico, a banca no meio da rua é motivo de orgulho. Criei meus 3 filhos, não deixei que nenhum dos 3 viesse para a rua comigo. Insisti com eles para eles estudarem, se formarem, todos os 3 se formaram, graças a Deus. Segundo o sindicato que reúne vendedores ambulantes autorizados e trabalhadores autônomos, existem hoje cerca de 1.800 ambulantes regulares só aqui no centro de São Paulo. A entidade estima que só neste ano o número de camelôs cresceu 30%. O coordenador de relações sindicais do DIEESE é taxativo. Os informais são filhos da crise. A maioria dos camelôs é formada por trabalhadores de menor renda e baixa escolaridade. Mas hoje, segundo ele, há camelôs de todas as classes sociais. E a perspectiva é de aumento do mercado informal. Vai ficando cada vez mais difícil, porque também a disputa pelo espaço aumenta, né? E a disputa pelo cliente, digamos assim, também aumenta. Então, a dificuldade também cresce para essas pessoas. César é um desses novos ambulantes. Há 4 meses perdeu o emprego de vendedor numa loja e hoje é da rua que tira o salário. Tenho uma filha para criar. A gente tem tentar alguma forma para não poder ficar desempregado, né? Pega água é 2, Guaraná é 2. O dia a dia não é fácil. Eles enfrentam sol, chuva, frio e a fiscalização. Outra preocupação é a insegurança. Na semana passada, o vendedor ambulante, conhecido como Índio, morreu após um espancamento. Ele trabalhava havia 20 anos no mesmo local. Dona Genilda, que mudou de ponto por causa da violência, diz que o risco é todo dia. Muito perigoso, muito assalto. Eu via assaltar as pessoas assim na minha frente, aí eu fiquei com medo, né? Boa noite, Marcos. Boa noite, José Renato. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria que vocês começassem comentando como é que você, Marcos, avalia essa situação do mercado informal, essa situação do número de ambulantes aqui em São Paulo e no Brasil de forma geral. Isso, evidentemente, é resultado. Primeiro, boa noite. Boa noite, Naline, querido amigo. Quero, primeiro, destacar isso. Nós estamos passando um momento muito difícil, uma crise econômica que parece não ter fim. 13 milhões, já dizem, de desempregados. E isso, evidentemente, tem como uma das consequências a informalidade. E é muito triste porque nós temos uma indústria com capacidade de geração de emprego, nós temos uma indústria ociosa com uma produção infinitamente menor do que aquilo que ela pode produzir para o país. Então,
há uma discussão sobre a reforma trabalhista, há uma discussão sobre a reforma econômica, mas fundamentalmente isso é resultado de uma crise de confiança, faltando confiança para o investidor, falta confiança para o consumidor e, como consequência, nós temos esse desemprego e a informalidade na relação do trabalho. A situação deve piorar, não é isso? Infelizmente, em 2017, todas as previsões são pessimistas, não é? Então, nós precisamos ter uma dose de esperança muito grande, mas, ao mesmo tempo, incentivar a inventividade, a criatividade e tentar pacificar o país. Porque hoje, com a comunicação instantânea de tudo que acontece, fatos como esses de assassinato, de violência, eles repercutem no mundo todo. E o investidor que está sequioso para aplicar dinheiro no Brasil, porque há muito capital querendo aplicar no Brasil, ele se retrai, pensando que o Brasil esteja numa insegurança muito grande, tamanha. Essa é a responsabilidade de todos os brasileiros. Nós precisamos mostrar que, além da segurança jurídica que nós estamos tentando construir, as reformas de base estão sendo realizadas num tempo recorde. E o Brasil é um lugar onde se pode investir. E nós precisamos de milhões de empregos. Mas a situação dessas pessoas, desses trabalhadores na informalidade é muito delicada, porque não há, alguns têm até autorização para trabalhar no mercado ambulante, outros não têm, mas não há uma garantia para eles. Por exemplo, esse ambulante que acabou falecendo no metrô, quer dizer, a família vai ser amparada, quer dizer, como é que funciona a legislação para essas pessoas que trabalham no mercado informal? Não existe, né? Não, completamente desprotegida. Essa pessoa, infelizmente, não tem garantia nenhuma. Não tem relação de emprego. Aquele que ainda é empreendedor, ele está lá normalmente não por a vontade própria, mas por falta de alternativa. Mas nós temos ainda aqueles que trabalham para ele e que continuam também num ambiente de absoluta informalidade. De forma que é uma situação realmente muito triste. E no momento que nós vivemos com essa violência crescente, e fazer uma ponderação sobre essa morte que teve, mais um crime de ódio, mais um crime de intolerância. E numa sociedade que, infelizmente, ainda tem muito a construir no que diz respeito à fraternidade. Vamos só saber um pouquinho como é que pensam aqui alguns telespectadores. O Emilson Nunes Costa diz o seguinte, que a boa notícia é que, segundo o ex-ministro Afif, hoje há bem menos burocracia para se abrir e legalizar pequenos negócios. Aí o Franz Joseph fala o seguinte, pagar INSS eternamente, pagar impostos para incompetentes e corruptos, muita gente vai optar mesmo pela informalidade. O que você pensa disso, Renato? A informalidade tem seus riscos, ela é o fruto da necessidade. Ninguém quer ficar na informalidade, né? Agora, além dessa facilitação, da redução da burocracia, que é o país mais burocrático do mundo, né? Aqui no Brasil, meses são consumidos à procura da legalização, da criação de uma empresa, enquanto que em outros países 2 dias, né? Para encerrar, pior ainda. Mas nós precisamos... Existe muita burocracia ainda. Muita burocracia ainda. Então, nós precisamos ressuscitar Piquet Carneiro, todos aqueles ministros da desburocratização. Mas, além disso, eu acho que há um setor que está necessitando de pessoas, que é o agronegócio, que é a salvação da lavoura, não é? Nós precisaríamos mostrar que há trabalho, há perspectiva muito boa para tudo aquilo que a nossa agricultura está a produzir. Nós vamos sustentar o mundo e é bom que os jovens lembrem também do campo. E o brasileiro pagou este ano mais de 2 trilhões de reais em impostos federais, estaduais e municipais. A marca dos 2 trilhões foi alcançada ontem à noite, de acordo com o levantamento da Associação Comercial de São Paulo, que tem tudo registrado no chamado impostômetro. E agora a gente vai ver como é que está esse imposto, o que ele está registrando nesse momento, que é em tempo real e tudo muito rápido. Olha só, até esse momento foram pagos 2 trilhões, 2 bilhões, 442 milhões
bilhões de reais, 970, 80, tudo gira muito rápido, não dá, são muitos R$1.000 aí. Vamos continuar, então. No balanço do final de ano do Ministério da Fazenda, o ministro Henrique Meirelles falou hoje de uma possível reforma tributária. Segundo ele, os técnicos da pasta começam a trabalhar nessa questão já na semana que vem. Porém, baixar impostos ficará para uma segunda etapa. Em relação a possíveis mudanças ou não em alguns impostos ou alíquotas, etc., nós estaremos iniciando, sim, na segunda-feira, os estudos sobre isso. São mudanças que podem demandar um certo tempo, na medida em que são complexas. Nós temos um nível de tributação total no Brasil que já é o maior da América Latina. Então, isso é um ponto. Por outro lado, temos um déficit público de 170 bilhões de reais. E precisamos, portanto, controlar, primeiro, o crescimento da dívida pública, estabilizá-la, e depois ter uma perspectiva de queda, para aí sim podermos contemplar no futuro uma possível queda total da arrecadação tributária no Brasil como percentagem do produto. O que dá para entender da fala do Meirelles? Quer dizer, para equilibrar vai ter que aumentar primeiro? Bom, algumas observações muito rápidas. A primeira delas, é evidente que a arrecadação tem que fazer frente à necessidade de despesas. Por que o Brasil gasta muito e muito mal. A administração, a burocracia estatal é gigantesca. E, sem dúvida nenhuma, o primeiro foco é combater a corrupção e gastos mal realizados. O segundo ponto, é fundamental a reforma tributária. Há muito tempo o Brasil precisa de uma reforma tributária. Mas o momento é um momento complicado para fazer isso, porque nós estamos com uma demanda gigantesca de recursos por parte de municípios e estados. Estados quebrados, municípios falidos. Então, se falar em reforma tributária nesse momento, pode abrir espaço para que esses entes federativos, que foram inconsequentes, irresponsáveis, queiram agora descontar no bolso do cidadão esse déficit gigantesco que eles não conseguem enfrentar, inclusive deixando de pagar até salário dos servidores. Quer dizer, sempre o cidadão acaba pagando a conta? Esse é um risco. E agora, o terceiro ponto é que uma reforma como essa tem que ser muito debatida. A reforma da Previdência, que foi encaminhada recentemente para o Congresso, é uma reforma importante? É uma reforma importante. Mas o mesmo dia que a PEC chegou para o relator, no mesmo dia foi redesignado na Câmara, no mesmo dia foi designado o relator e no mesmo dia ele apresentou o voto dele. Não pode algo desse tipo acontecer. Precisa discutir com a sociedade de forma transparente e permitir que todos deem a sua contribuição, porque todo mundo quer um país melhor e, inclusive, do ponto de vista econômico e social. Zé Renato. A questão é simples para quem observa de fora, por exemplo, o estrangeiro que está acostumado com um Estado bem enxuto, um Estado mínimo, ele fica perplexo de verificar a estrutura pesada, arcaica do Estado brasileiro, né? Um exemplo, os municípios que não têm como subsistir, a não ser dependendo do fundo de participação do município, não poderiam ser municípios, porque esses municípios criam estruturas, todas as secretarias, cada secretário com seu carro, sua equipe, né? Então nós precisaríamos fazer um grande enxugamento para que o Estado fosse um Estado sustentável. O Brasil não é sustentável. Então não me parece que nós tenhamos coragem de enfrentar isso, reduzir drasticamente o tamanho do Estado, né? Isso vai contra a nossa previsão de sempre crescer. Nós queremos mais, né? E quando se ouve, precisa criar mais cargo disso, mais cargo daquilo, mais estrutura, não dá. Hoje o Brasil não cabe dentro do PIB. É muito simples. Aline, me permita, nós aqui em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, que deveria ser o exemplo, porque a cidade é uma das maiores cidades do mundo. O ano passado, no meio da crise econômica que já vivenciávamos, criou 660 cargos comissionados, livre nomeação, 12 cargos para o vereador. A OAB combateu, foi à Justiça, o Tribunal de Justiça, por unanimidade, declarou inconstitucional a lei. Agora vem, esse mês, de madrugada, coloca em votação um projeto que foi aprovado em 5 minutos,
autoconcedendo aumento de 26,3% aos vereadores, sobre a justificativa de que eles não tiveram aumento durante os 4 anos e precisavam repor a inflação. Muito bem. Os servidores municipais tiveram aumento no mesmo período, nos 4 anos, de 0,2%. E foi aprovado esse aumento por parte da própria Câmara Municipal. Então, são esses desequilíbrios, essas irresponsabilidades, inconsequências, que fazem com que o tamanho do Estado não seja comportado dentro do bolso do cidadão. Agora, a crise está tão feia, tão séria, que alguma coisa há de ser fazer. Só vou fazer a colocação aqui da Eliane Benedetti, que vai na sua linha. Políticos brasileiros não são incompetentes, são perversos. É verdade, inconsequentes. E daqui a pouco, quem ganha mais com as bolsas de estudo por mérito, o aluno ou a instituição de ensino? E ainda, crime passional teria motivado o assassinato do embaixador grego no Rio de Janeiro. Bolsa de estudo para quem tira a melhor nota. Alguns críticos dizem que a bolsa serve de marketing para instituições particulares de ensino, enquanto os alunos consideram uma oportunidade sem igual de fazer um curso superior. Aos 19 anos, Nicolas vive a expectativa de começar a faculdade. Para chegar até aqui, precisou estudar muito. E o esforço valeu a pena. Ele ficou em primeiro no vestibular do curso de mídias sociais de uma universidade particular e vai pagar só a metade da mensalidade. Eu só prestei para instituições que tinham com bolsa, porque o meu curso é um curso que ele não tem na rede pública. Membro da comissão de vestibular de uma das principais universidades do país, este professor diz que as bolsas dadas pela instituição em 14 cursos na capital e 2 no interior têm um valor social. A gente resgatar aquilo que muitas vezes fica meio perdido um pouco, né? Meio dissolvido nesse processo educacional, que é a meritocracia. Ela tem validade, né? Aqui em São Paulo, pelo menos 7 instituições concedem bolsas para os melhores colocados no vestibular. Já essa faculdade decidiu adotar um sistema diferente. Ela premia o desempenho dos estudantes durante o curso. Ao final de cada semestre, aqueles que têm as melhores notas ganham uma bolsa integral para o semestre seguinte. A ajuda, que vai de 20% a 100% da mensalidade, é comum nos Estados Unidos. Esta especialista em ensino superior vê na iniciativa um objetivo comercial, mas acredita que o resultado pode ser positivo. Você pode ter uma estratégia de estimular esse estudante mais qualificado, mais preparado a ter um papel de monitor dentro da sala de aula, a ter um papel de líder. Mesmo beneficiado, o Nicolas reconhece que esse tipo de bolsa privilegia quem teve condições de estudar em bons colégios. É uma disputa que ela em si não é totalmente justa e eu tenho consciência plena disso. José Renato, que também é secretário do Estado da Educação, como é que você avalia essa questão da bolsa por mérito? Ele acabou de dizer aí que é um pouco injusta, porque normalmente quem tira a melhor nota é porque veio de boa escola, enfim, teve um bom preparo. Mas eu acredito muito no esforço pessoal, na superação, na vontade, o que parece que isso é uma condição essencial. E o mérito é um jogo de ganha-ganha. Veja, a instituição ela vai poder mostrar que ela tem bons alunos, mas ela está recompensando aquele que se esmerou, não é? Aquele que se empenhou, que estudou. Sem esforço não há como conseguir vencer na vida. Então, eu sou a favor do mérito, sim. Acho os 2 modelos são interessantes, talvez aquele segundo de acompanhar, monitorar e favorecer com o próximo semestre aquele que foi bem, continua se dedicando. Eu acho que é uma coisa boa. Nós temos que lembrar que a vida é uma competição, não é? Nós temos que pensar que enquanto nós estamos assim com um pouco de cansaço, de preguiça de estudar, aquele que vai passar em primeiro lugar não tem o cansaço, ele está se superando, está se esforçando. Eu acho que isso falta para a nossa juventude. Há muitos bons exemplos, mas nós estamos numa fase no Brasil em que as pessoas acreditam que tudo tenha de cair do céu. É só direito, direito, direito e não há deveres. Nós temos sim de incutir desde a criança o dever de estudar, o dever de se esforçar, o dever de abrir seus próprios caminhos. Isso é protagonismo. Marcos. Então eu vejo um pouco dessa forma, eu acho que é um estímulo para a criança lá no começo dos seus estudos. Então ela saber que se ela estudar, ela vai ter uma recompensa, ela vai ter um retorno. Isso é importante, isso faz com que a criança cresça e com isso tenha a possibilidade aí
frequentar uma faculdade melhor, um curso melhor, um curso que ela sonha. Então eu também vejo isso com bons olhos. Evidentemente, aquela que concede a faculdade, aquela que concede a bolsa, tem ali um interesse comercial, porque vai ter os melhores alunos, mas faz parte do processo de competição. E acho também que isso vai fazer com que na base, na criança, no começo da escola, também além das crianças, os próprios pais comecem a cobrar dos professores o ensino melhor, dos diretores o ensino melhor. Isso é uma cadeia que vai fazendo com que tudo melhore com a participação da sociedade. Eu vou aproveitar, secretário, para colocar a crítica do Franz Joseph, que diz que se escola pública fosse boa, políticos eleitos teriam seus filhos estudando nelas e não em escolas particulares. É relativo, porque nós temos escolas públicas excelentes. A última avaliação do nosso IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Brasileiro, mostrou que a escola pública e a escola particular estão na mesma situação. Eu reconheço que isso é devido ao esforço de diretores, professores, supervisores, mas o que é fundamental, que o Marcos acabou de falar, é a proximidade da família. Quando a família se aproxima da escola, a mãe, o pai tem interesse em saber se o filho está aprendendo, quem é a professora, quem é a diretora, se a escola está precisando de alguma coisa, a escola vira um centro de excelência e nós temos muitas aqui em São Paulo. E a posição do plenário do tribunal virou debate na Câmara dos Deputados. Um projeto de lei pretende colocar o juiz na mesma altura dos advogados da defesa e da acusação. Quem já esteve numa sala de audiências sabe como é. O juiz sempre fica numa posição acima dos demais. Imagem muitas vezes representada em filmes. No Brasil, além do juiz, o promotor também fica numa posição mais alta do que a dos advogados de defesa e do réu. Agora, um projeto de lei quer que os advogados do autor da ação e do réu fiquem num piso na mesma altura do juiz nas audiências e à mesma distância do magistrado. No centro do debate está a igualdade de tratamento entre as partes envolvidas no processo. O projeto de autoria do deputado Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso, que altera a posição dos advogados nas audiências de instrução e julgamento, também garante que autoridades, servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Não se trata de desmerecimento ou desvalorização, pelo contrário, da carreira do juiz. Pelo contrário, trata-se de deixar claro para o país que o Estado tem o monopólio da aplicação da lei e da força, mas que este monopólio é exercido após um justo julgamento. O Estatuto da OAB já define que não há hierarquia nem subordinação entre advogado, juiz e membros do Ministério Público. A proposta tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados e será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e vem no momento em que muitos políticos e empresários respondem a processos na Justiça. Trata apenas de uma disposição física das partes que a debatem perante o juiz. Ocorre que a disposição física numa sala de audiência é linguagem e passa, sim, e isso ao longo do tempo se estratifica como um comportamento cultural, uma informação errada para o cidadão comum. Bom, eu queria a opinião dos dois. Temos aí os dois lados da ponta, né? Da mesa. Não é novidade, porque não há hierarquia entre juiz, promotor e advogado, né? Essa tentativa de eliminar o tablado, colocar os três no mesmo nível, já foi utilizada no Rio Grande do Sul há alguns anos com a justiça alternativa. Nós não temos tido aqui em São Paulo, pelo menos, e o presidente da Ordem pode me corrigir se eu estiver errado, episódios de falta de polidez entre juiz, advogado, promotor, não é? É uma coisa simbólica. Ninguém está considerando o advogado uma peça inferior ao triângulo ali da formação do processo, porque ele está num nível mais abaixo. Mas também
eu acredito que isso seja inócuo, né? A não ser a simbologia, né? Não sei o que o doutor Marcos pensa. Essa disposição aí na sala de audiência, ela pode afetar o desempenho do advogado e até, enfim, o resultado desse julgamento? Vamos lá. Primeiro, essas posições têm o simbolismo delas. Há uma discussão no Congresso, acho que mais adiantado, porque já foi inclusive aprovado pela Câmara, da posição do Ministério Público. O Ministério Público funciona como órgão de acusação. A defesa, a parte, tem que estar para um julgamento justo no mesmo plano. Então, me parece muito claro que, em relação ao Ministério Público, tanto a defesa quanto a acusação, seja no que diz respeito às armas do processo, seja no que diz respeito ao simbolismo das posições, tem que estar em pé de igualdade. A posição do juiz é uma posição diferente, a posição daquele que vai nortear, vai dar solução àquele conflito. Ele estar na mesma posição tem, eu acho que, um lado positivo, que é mostrar uma justiça mais democrática, mais republicana, que não se julgue acima no que diz respeito à pessoa, não à função, mas à pessoa acima dos outros. Isso se dá quando, e aí eu vou me permitir algumas situações. Nós tivemos recentemente, por exemplo, no Tribunal do Trabalho, um advogado que foi entrar no elevador destinado a magistrados e esse advogado saiu preso. É um absurdo. Então, é verdade, aconteceu no Tribunal do Trabalho aqui de São Paulo, não foi em primeira instância, foi no prédio do tribunal. Então, são situações que o mundo atual não aceita mais, não há por que ter pretensões de, em função do cargo, nós temos algum tipo de benefício, de beneplácito. Isso eu acho que tem que acabar. No que diz respeito à posição nas audiências, o Ministério Público, a acusação e a defesa, acho que tem que estar no mesmo plano, e o magistrado, se estiver no mesmo plano, tem esse lado simbólico de ser uma justiça mais republicana. Agora, nós temos outras questões, me parecem muito mais graves do que essa. Nós temos uma justiça absolutamente desestruturada e que precisa, sim, ter uma atenção maior por parte da sociedade para que nós possamos aí ter, não só no que diz respeito à impunidade, que passa também por um processo adequado e um julgamento justo, mas num tempo adequado, mas também uma pacificação social maior. E o prefeito eleito de Osasco, na Grande São Paulo, Rogério Lins, deixou a penitenciária de Tremembé, no interior paulista, no início da tarde. Os outros 13 vereadores da cidade permanecem presos. Rogério Lins, do PTN, estava preso em Tremembé desde a última terça-feira. Ele ficou foragido e se entregou no domingo ao voltar de uma viagem à Disney, na Flórida. A Justiça de São Paulo concedeu a liminar ao prefeito eleito de Osasco ontem, mas a defesa dele não apresentou o comprovante de pagamento da fiança, no valor de R$300 mil. Hoje, a defesa conseguiu o direito de pagar só no dia 2 de janeiro. Com isso, Rogério Lins deve tomar posse do cargo no próximo domingo. Ele e mais 13 vereadores da cidade são acusados de manter funcionários fantasmas num esquema que desviou R$21 milhões dos cofres públicos. Os outros parlamentares também terão que pagar fiança de R$300 mil, mas só devem deixar a penitenciária na semana que vem. Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, autorizou que outros 3 prefeitos eleitos, considerados inelegíveis pela lei da ficha limpa, tomem posse no dia 1º. São eles, Sebastião de Barros Quintão, do PMDB, que assume a prefeitura de Ipatinga, Minas Gerais, Luiz Menezes de Lima, do PSD, do município de Tianguá, no Ceará, e Geraldo Hilário Torres, do PP, da cidade de Timóteo, também em Minas. Os 3 tiveram a candidatura barrada porque sofreram condenações na justiça. Em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, a situação é diferente. O TSE negou o pedido para que o prefeito eleito, Paulo McDonald, fosse diplomado e anulou a chapa que conta com o vice Camilo Rorato. Ambos são do PDT. O prefeito eleito, Paulo McDonald, é condenado por improbidade administrativa. A votação foi anulada e Foz do Iguaçu terá nova eleição em março. Até lá, o comando do município ficará com o presidente da Câmara Municipal. Marcos, como é que você avalia essa decisão do Gilmar Mendes, que autorizou 3 prefeitos, ficha suja, a tomar posse?
Bom, eu não conheço a situação desses 3 prefeitos, mas imagino que as decisões não transitaram no julgado, deve ter recurso. E por conta do recurso, a presunção é de que eles são elegíveis até ter uma decisão final. Acho que é isso. Não conheço o processo, mas é uma situação difícil, né, para assumir Sempre é. A administração numa condição dessa. O ministro Gilmar Mendes é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é uma autoridade muito competente, é um técnico, é uma pessoa que conhece toda a legislação. Se ele despachou, assumiu essa responsabilidade de permitir a posse, deve ter elementos nos autos que permitiram. Eu tenho assim, a presunção de boa-fé do ministro Gilmar Mendes. Eu acredito que ele encontrou ali motivos para permitir. Tanto que outro prefeito ali de Foz do Iguaçu não obteve o mesmo tratamento. Né? E com relação à saída do prefeito eleito de Osasco, do presídio da penitenciária de Tremembé, sem ter pago a fiança? Deve ter havido algum compromisso. Sim, o compromisso de pagar no dia 2. Sim, porque talvez a obtenção, ninguém tem. Por exemplo, eu não tenho essa importância em casa, 300 mil reais. Talvez, não foi 300 mil? Foi 300 mil a fiança. Então, o que talvez ele tenha dito, olha, eu não tenho condições mas eu obtenho. E essa decisão fica condicionada. É difícil ter em casa e ter na conta bancária também 300 mil reais, não é qualquer um que tem, né, para pagar. Então, eu não sei, sem ver os autos é muito difícil, porque nós estamos falando sobre uma hipótese, né? Então, quem julgou, quem deferiu é que deve ter examinado. Isso é uma demonstração também que nós precisamos, mais uma vez, muito urgentemente, da reforma política. Sim. Nós precisamos mudar esse quadro. Essa situação do sujeito se candidatar, não sabe se vai ser aceita a candidatura dele ou não. Depois, passado o processo, ainda tem uma discussão se vai tomar posse ou não toma posse, se vai ser mantido ou não. Talvez seja a mais importante de todas, porque não dá para funcionar uma república com quase 40 partidos. E com fundo partidário que permite que uma pessoa que é o único nome do partido receba 500 mil reais por mês do fundo partidário. Não é? Naline, essa eleição se encurtaram demais os prazos. Então, nós tivemos em São Paulo, por exemplo, 80 e tantos mil candidatos no estado de São Paulo, entre candidatos a vereador e candidatos a prefeito. Esses candidatos tiveram um período muito curto para levantamento de documentos. Então, o Tribunal de Justiça, por exemplo, colocou mais de 100 funcionários trabalhando em período de 24 horas para emitir certidões. E aí o sujeito não sabe se ele vai conseguir ser candidato ou não. E outra coisa, na medida que ele é candidato, a população tem o direito de saber se aquele que está sendo votado, ele vai receber a diplomação e vai poder tomar posse. Então, essa insegurança toda é muito ruim para o processo eleitoral e também para o próprio cidadão, que não sabe se vai votar naquele que vai poder tomar posse ou se vai ser preso no dia seguinte. Vamos seguir, então. A Justiça decretou a prisão da embaixatriz Françoise de Souza Oliveira, do policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho e do primo do PM Eduardo Melo. Eles são suspeitos de assassinar o embaixador-geral da Grécia, Kyriakos Arimides, na quarta-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia confirmou que o corpo carbonizado encontrado sob um dos acessos a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é do embaixador grego. O corpo estava dentro de um carro incendiado recolhido para a perícia. Também foi recolhido um sofá da casa do embaixador. O policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, que segundo a polícia confessou o crime, seria amante de Françoise de Souza Oliveira, esposa do embaixador. Além da embaixatriz, mais 2 pessoas estariam envolvidas no crime. Uma pessoa levada à delegacia de homicídios da Baixada Fluminense usava um capuz. O casal mora em Brasília e passava férias em Nova Iguaçu, onde vivem os familiares de Françoise. De acordo com as investigações, o diplomata foi morto dentro de casa na madrugada de quarta-feira e o corpo retirado do local com o carro que Kyriakos alugou. Françoise comunicou o desaparecimento do marido no dia do crime, dizendo que ele estava sumido havia 3 dias. Françoise e Kyriakos viviam juntos há 15 anos e têm uma filha de 10 anos.
o desaparecimento do embaixador teve repercussão internacional. Kyriakos Amiridis assumiu o cargo de embaixador-geral da Grécia no Brasil em janeiro. Ele foi cônsul no Rio de Janeiro entre 2001 e 2004. Em 1º de janeiro, ninguém imaginaria que 2016 seria uma espécie de furacão na vida dos brasileiros. Impeachment, Eduardo Cunha na cadeia, desemprego recorde, a maior tragédia do esporte brasileiro. Fatos que estarão na retrospectiva 2016 do jornalismo da cultura. 2016 está terminando e para muitos não deixa saudades. Muito triste, foi esse ano, não vejo a hora que vai. Mas o que mais marcou os brasileiros? O ano inteiro marcou com todos o problema que teve, né? Nas ruas, a tragédia com o avião da Chapecoense foi o fato mais lembrado do ano. Acho que foi mais a morte do Chapecoense, né? Perdido todos os jogadores. A política foi outro assunto difícil de esquecer neste 2016. A corrupção do Brasil. Impeachment. A crise. Na retrospectiva do jornalismo da TV Cultura, você vai rever os principais fatos que marcaram o país, com a opinião dos comentaristas do Jornal da Cultura. A retrospectiva 2016 vai ao ar amanhã, às 8 da noite. A apresentação é do âncora do Jornal da Cultura, William Correia. E na bancada vamos ter um time de comentaristas. O médico Paulo Saldiva, a professora de História Árabe Arline Klemecha, o produtor musical e empresário João Marcelo Boscoli, o historiador Marco Antônio Vilo, o consultor político Gaudêncio Torquato e o analista internacional Ricardo Senes. E os senhores, que fatos os senhores elegem que tenha marcado 2016 para você, Marcos? Eu não tenho dúvida que foi o combate à corrupção. Descortinou-se esse quadro terrível que o Brasil vivia e continua a viver ainda enquanto as reformas não foram promovidas. Triste quadro. E que faz com que nós ainda tenhamos um país tão frágil do ponto de vista econômico. Essa crise que nós vivemos é consequência disso. E também das nossas instituições, que gerou inclusive estreias entre elas, debates que foram promovidos entre o ministro Supremo, entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o próprio Poder Executivo. Quiçá seja um passo necessário para que nós possamos reformular o nosso país e tornarmos um país mais republicano. Mas as investigações são positivas, na sua opinião? Do ponto de vista do combate à corrupção, não tenho dúvida. Do ponto de vista do respeito aos direitos fundamentais, acho que houve alguns excessos. Não há de se combater qualquer crime sem respeito aos direitos fundamentais. E aí vem a crítica que nós fizemos durante um ano inteiro, no que diz respeito a desprestígio de direitos que estão na Constituição e que precisam ser preservados e respeitados. José Renato, qual foi o fato que mais te marcou? Eu tenho tendência a ser pessimista, né? Quando falam que eu sou pessimista, eu falo, não, o mundo é que anda péssimo. Mas neste penúltimo dia do ano, eu acho que a gente precisa fazer um exame de consciência e encontrar no funcionamento das instituições. Veja, o Brasil passou por coisas terríveis. Essa crise econômica é trágica, ela é muito pior do que a de 1929, não é? Então, e nós estamos atravessando reformas que seriam necessárias e que ninguém acreditaria pudessem passar, elas foram aprovadas num tempo extremamente favorável para mostrar que o Brasil tem jeito. Talvez quando nós estejamos assim com a água nos atingindo no pescoço, quase afogando, nós encontramos uma saída. E eu acho que a gente tem que se agarrar nisso para mostrar que o Brasil tem jeito. As crianças não têm culpa de tudo aquilo que aconteceu e elas precisam que nós tenhamos um carinho muito grande para cuidar do futuro. Eu fico muito preocupado ao pensar que as profissões que nós estamos mostrando a elas, que são aquelas que nós achamos as elegíveis, as mais favoráveis, não vão existir daqui a 20 anos. Nós estamos falando de um mundo em que as profissões não têm ainda nem nome. Então, essa preocupação do brasileiro para encontrar na crise força para superar. E eu acho que nós estamos encontrando. Então,
Você tá otimista, então. Estou otimista. Daqui a pouco, ano novo, passagens de ônibus, metrô e trens mais caras para muitos brasileiros. E ainda, o presidente Vladimir Putin declara que não vai expulsar diplomatas americanos em retaliação aos Estados Unidos. 2017 nem começou e a população já vai sentir no bolso. Em várias cidades do país, a tarifa do transporte público está mais cara. Só na Grande São Paulo, ao menos 7 cidades anunciaram aumento nos preços da passagem de ônibus, de R$ 3,80 para R$ 4,20. Em Guarulhos, o valor ficou ainda mais alto, subiu para R$ 4,50, um reajuste de quase 20%. Ontem, a Justiça suspendeu temporariamente o aumento por 5 dias para a população ser informada. Na capital paulista, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou que não haverá aumento nas passagens do ônibus e do metrô em 2017. Eu tinha dito ontem que nós faríamos o maior esforço para tentar manter o 3,80. Mas o valor da tarifa de integração entre o ônibus e os trilhos, metrô e trens, subiu de R$ 5,92 para R$ 6,80. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, o preço do ônibus subiu no dia 22 de dezembro, de R$ 3,25 para R$ 3,55. Em Salvador, na Bahia, o prefeito reeleito ACM Neto, do DEM, já avisou que vai ter aumento. Mas o novo valor não foi definido. No Distrito Federal, todas as tarifas do transporte público serão reajustadas a partir do primeiro dia útil de 2017. As linhas circulares internas passam de R$ 2,25 para R$ 2,50. As metropolitanas de ligação curta vão de R$ 3,00 para R$ 3,50. O restante das linhas e o metrô vão de R$ 4 para R$ 5,00, um reajuste de 25%. No Rio de Janeiro, o aumento ainda não foi confirmado, mas a previsão é que a passagem de ônibus suba de R$ 3,80 para R$ 3,95. Segundo o IBGE, o transporte público corresponde a 4,5% do orçamento familiar. Difícil começar o ano, né? Com recessão, desemprego, crise econômica e passagem mais cara. Para procurar emprego, usa passagem. Para ir trabalhar, usa passagem. É verdade. E essas decisões, pelo menos as decisões que eu vi que suspenderam por poucos dias, elas têm um fundamento muito claro. O prefeito autoriza por decreto o aumento, sem nenhuma discussão pública, sem que a população soubesse do aumento. E o cidadão que tem o dinheiro contado, muitas vezes, para pagar a passagem, chega no ônibus e vai pagar uma passagem maior. Então, se quer dar uma comunicação para a sociedade, foi dado nesses casos. Por isso que o juiz suspendeu por poucos dias, para que houvesse, pelo menos, a conscientização da sociedade, no sentido de que ele devesse andar com um pouquinho de dinheiro a mais para pagar. Agora, os próprios juízes também destacaram, e eu quero aqui observar isso, que há uma relação pouco republicana aí, no que diz respeito à definição dos preços. O preço, em tese, deve ser pautado no quê? No custo do serviço. E na capacidade dos poderes públicos em subsidiar uma parcela ou não ter capacidade de subsidiar a parcela desse custo. Então, a sociedade hoje reclama, exige uma transparência maior na definição, inclusive, de preços públicos. Quer no que diz respeito aos seus custos, quer no que diz respeito à capacidade de subsídio por parte dos poderes públicos. Zé Renato. É uma questão dramática, porque também houve aumento de combustível, né? A renovação de frota. Disse aqui em São Paulo que os ônibus estão muito melhores, embora São Paulo não vá reajustar, né? Então, é uma equação que precisa ser discutida mesmo, precisa mostrar. Porque nessas cidades, os ônibus também estão aos frangalhos, estão caindo, né? Com esse verão, a pessoa lá apertada. Então, se nós tivéssemos aplicado mais em metrô, né, ou conservado os trens, mas nós fizemos
cidades por os automóveis. Escolhas né? erradas? Erradas, claro. Diversos contratos mais baratos, sem corrupção, tudo está envolvido no meio. Então, a população não aguenta mais por causa disso. Ela paga um preço caríssimo pelo serviço e desconfia que esse preço não é, por falta de transparência, que esse preço embute uma série de custos que não é justo que ela pague também. Sem falar que o ano passado houve, se vocês lembrarem, uma porção de incêndio em ônibus. Né? Ônibus foram queimados. Agora as empresas cobram isso de quem? Do próprio povo, né? Porque a prefeitura tem que subsidiar. Agora tem que lembrar que em junho de 2013 começou com o aumento de ônibus. E olha aqui, ó, o Alexandre Franzini só diz o seguinte: anuncia um micro aumento de salário mínimo e imediatamente após divulga um mega reajuste de preços públicos. Comentário do telespectador. E o governo da Rússia informou que não vai expulsar diplomatas americanos em represália às sanções dos Estados Unidos. Não vamos criar problemas para os diplomatas americanos. Não expulsaremos ninguém, declarou o presidente russo Vladimir Putin. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, havia proposto a Putin a expulsão de 35 diplomatas norte-americanos, uma retaliação a Washington, que ontem ordenou a saída de diplomatas e funcionários russos suspeitos dos ataques cibernéticos contra o Partido Democrata para favorecer Donald Trump nas eleições presidenciais. O cessar-fogo em vigor na Síria desde a meia-noite tem sido respeitado na maior parte do país pelo governo de Bashar al-Assad e por grupos rebeldes. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, apenas alguns confrontos isolados foram registrados hoje de manhã, próximo à capital Damasco e à cidade de Ramá. A trégua acertada entre a Rússia e a Turquia prevê ainda uma nova negociação de paz que deve acontecer em janeiro no Cazaquistão. Pelo menos 9 trabalhadores morreram após o desabamento de uma mina de carvão na Índia. 40 pessoas estavam no local na hora do acidente. Alguns veículos também foram soterrados. Autoridades investigam a causa do desabamento. O governo da Polônia comprou uma famosa coleção privada de obras de arte pelo preço de banana. A coleção, que pertence à Fundação Czartoryski, foi vendida por 100 milhões de euros, apesar de estar avaliada em 2 bilhões de euros. O acervo contém uma rara obra, Dama com Arminho, de Leonardo da Vinci, estimada em 350 milhões de euros. A coleção inclui ainda quadros de Renoir, 250 mil manuscritos e cerca de 86 mil objetos. Adam Karol Czartoryski, descendente da princesa Isabela Czartoryski, que fundou a coleção, disse que a venda foi uma doação ao povo polonês. Esse caso aí da Rússia e dos Estados Unidos faz lembrar um pouquinho a Guerra Fria? Eu acho que nós estamos caminhando para, acho que talvez o oposto, né? Porque eu só espero que daqui a um pouco de tempo nós não tenhamos saudades de 2016. Como é que será o mundo ano que vem com a aposta do Trump? Trump, que às 3 horas da manhã, tuita, né, dizendo que está esperando o corrida armamentista porque os Estados Unidos chegarem em primeiro lugar. Então, essa relação dele com a Rússia ainda vai dar muito o que falar, infelizmente. Mas eles são amigos, né? Putin e Trump. Por isso que o Putin não tirou não mandou os americanos embora, os diplomatas, né? Porque ele sabe que são poucos dias. Daqui a 20 dias... Eles voltam, os russos voltam para os Estados Unidos, sim, é isso? Claro. E o embaixador dos Estados Unidos na Rússia é um grande amigo do Putin. Então, é uma fanfarronice essas provocações assim eu não acredito que eles sabem que eles têm um poder bélico, um poder de exterminar o mundo inteiro, não vão ser imprudentes para usar isso, né? E o acordo de cessar-fogo na Síria? Bem, dá para confiar nesse acordo? Não, aquilo é uma tensão permanente e quando há fundamentalismo
não é com razão que nós decidimos isso. Então, os acordos vão valer muito pouco se nós não conseguirmos ir à raiz desses ódios que foram sendo construídos, solidificados e que em 2017 vão continuar, infelizmente. E daqui a pouco, no lugar de asfalto, tecnologia limpa e renovável. A França inaugura a primeira estrada solar. E o asfalto dá vez à tecnologia. A França inaugurou a primeira estrada solar do mundo. É apenas um pequeno trecho de 1 quilômetro coberto com quase 3 metros quadrados de painéis solares revestidos de resina. Os painéis são capazes de fornecer energia para a iluminação pública de Tourouvre, pequena cidade de 5.000 habitantes na região da Normandia. O projeto custou 5 milhões de euros e será testado por 2.000 motoristas durante 2 anos. A ministra do Meio Ambiente, Ségolène Royal, está otimista e espera que outras estradas solares sejam construídas no país nos próximos 4 anos. A região escolhida para o projeto foi estratégica. A Normandia tem apenas 44 dias de sol forte por ano. A inovação energética também está sendo testada nos Estados Unidos. O estado do Missouri já começou a instalar painéis numa pequena área perto da famosa Rota 66, a estrada que atravessa o país. O nosso tempo terminou. Obrigada pela presença dos senhores e um feliz ano novo. Igualmente. Seja 2017 melhor do que foi 2016. Pois é. E o nosso Boa Noite de hoje mostra que a festa de Ano Novo já começou. Quem deixou o trabalho nesta sexta-feira, quem pegou a estrada ou foi para o happy hour, só quer saber de comemorar a chegada de 2017. E que venha bem melhor do que este ano que está terminando. Vale lembrar novamente, amanhã tem a retrospectiva às 8 da noite e no domingo o Jornalismo da Cultura vai acompanhar com flashes ao vivo a posse dos prefeitos. Um ótimo fim de semana e saúde no ano que se inicia.